Olá, e hoje, para dar continuidade à nossa aula de português, nós vamos falar um pouquinho sobre produção de texto, né? Eu vou estar passando algumas dicas importantes que vocês precisam se atentar no momento de que vocês forem fazer as produções de textos. Então, a primeira coisa, né? Toda produção de texto ela precisa ter um título, e esse título ele tem que estar de acordo com o tema proposto e ter ligação com o texto. E aí vocês devem sempre usar letras maiúsculas, né, para iniciar, para colocar esse título. O texto, né, ele deve sempre iniciar também com letra maiúscula, e vocês jamais podem se esquecer do parágrafo, tá? O parágrafo ele é muito importante na execução, na elaboração de um texto. Então, o parágrafo ele é a divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Então, normalmente, uma produção de texto, um texto narrativo, ele tem que ter pelo menos 3 parágrafos, tá? É o parágrafo que vai dividir o começo, o meio e o fim da sua narração, tá? E aí vocês podem sempre usar como referência o 2 dedinhos de vocês, tá? Para ficar, né, sempre tá marcando, né? Porque às vezes fica na dúvida qual que é a distância do parágrafo. Então usem sempre os 2 dedos de vocês como referência, tá joia? Na narração é muito importante que tenha personagens, né? Normalmente existem personagens primários, que são aqueles que estão mais presentes, né? Aparece o tempo todo na história. E também tem os secundários, né? Que é aqueles que aparecem vez ou outra, às vezes aparece uma vez só, às vezes aparece só no início ou só no fim. Então vocês precisam definir quais são, dar nomes e dizer quem são. O lugar é muito importante que vocês tenham isso bem definido, aonde vai acontecer a história, onde se passa a história. O problema vocês precisam identificar se tem algum problema e qual que é a solução, né? Um exemplo disso. Vamos pegar alguém aqui. Ana Luísa ganhou um cachorro. Então a gente já identificou. Porém, ela não pode ficar com o cachorro porque ela mora em um apartamento. Então a gente precisa. A gente já identificou, né, o problema, e agora a gente precisa pensar na solução. Como vou resolver? E aí a gente pode pensar na solução. A Carolina ela mora em uma casa e pode ter o cachorro. Então a gente conseguiu, identificamos o problema, né, que era que a Ana Luísa não ia poder ficar com o cachorro porque ela mora em um apartamento, mas nós já encontramos a solução, né, que ela poderá dar esse cachorro para a Carolina porque a Carolina mora em casa, tá? E aí no final usar a criatividade para o fim da história, né? Aí vocês podem usar da criatividade para estar finalizando essa história, né, de acordo com o tema com o desfecho que vocês estão fazendo. E aqui alguns pontos importantes que vocês precisam se atentar. Então, sempre no início, né, a gente pode começar, era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa e etc. No meio, né, que seria o nosso parágrafo, então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. E na hora da nossa conclusão, da gente finalizar o nosso último parágrafo, nós precisamos, né, dar um fim, né, dar o final da nossa história. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, por quê? Então, isso aí são dicas importantes e que com certeza vai ajudar muito e facilitar vocês na hora de produzir esses textos. Vocês precisam estar sempre atentos às pontuações, quando eu devo usar, né? Então, nós temos aí a exclamação, que é usada para indicar espanto, admiração, surpresa. A vírgula é usada quando se dá uma pequena pausa separando palavras e frases. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta. Ponto final,
indica o fim de uma frase. Travessão, usado para indicar o início da fala de um personagem. Então, se a história ela tem um desfecho onde pessoas estão conversando, então sempre que alguém for falar, né, tem que dar o travessão para indicar que é a fala de um dos personagens. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. E os dois pontos anunciam uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Então, a gente sempre usa, né? Fulano de tal disse, dois pontos. E aí a gente põe o travessão para indicar qual foi a fala daquele personagem. E aqui é só um esquemazinho, né? Bem resumido também, com todos esses pontos, tá? Que pode ajudar vocês, né? Então, nós temos os personagens consistem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e agir. O enredo, que é o encadeamento dos fatos narrados de um texto. Nós temos o espaço, né, que é o mesmo que o lugar onde se passa toda a trama. E o narrador, né? Esse narrador, ele funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, né, o ouvinte. E aí ele pode ser o personagem, né, ele narra e ele participa da história, e aí ele usa sempre a primeira pessoa. O observador, né, ele relata os fatos e usa a terceira pessoa. E nós temos também o onisciente, que ele observa, sabe e revela tudo sobre o enredo, tá? Então, eu espero que possa ajudá-los, tá? E a gente vai trabalhando mais, né, durante o ano. Então, assim, sempre que for preciso, voltem no vídeo, revisem, pratiquem, leiam bastante. Procurem sempre estar fazendo produções, tá? Com pelo menos 15 a 20 linhas, tá? E exercita bastante, porque é esse exercitar que vocês vão melhorando cada vez mais, tá joia? Então, um beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!